Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition, eu aqui com vocês para mais um review de figuras de ação, e esse aqui é um review especial aí para a gente fechar o ano em grande estilo. É isso aí, a gente está trazendo o Vingador e o Mestre dos Magos, um 2-pack aqui lançado pela Hasbro em uma nova linha que está comemorando os 40 anos da animação Dungeons and Dragons, ou como ficou conhecido para nós aqui no Brasil, Caverna do Dragão. É um desenho que, para quem foi criança nos anos 80, é uma animação extremamente emblemática, marcou uma geração, a minha geração, posso assim dizer, e aqui está, a Hasbro está lançando, surpreendeu a todo mundo ter conseguido essa licença e fazer figuras baseadas nessa animação. Na hora que a Hasbro anunciou isso aqui, causou um frenesi na internet, a galera aí da minha geração ficou maluca imaginando como é que seriam finalmente ter figuras. Isso é bem interessante porque nos Estados Unidos essa animação não fez tanto sucesso assim, não foi tão emblemática, apesar de ser baseado no RPG, o mais famoso que existe, é o pai dos RPGs, né? É extremamente importante e na época foi adaptado esse jogo para personagens aí para uma realidade norte-americana. Os jovens heróis eram crianças aí, adolescentes americanos que de repente caíam no mundo mágico lá de Dungeons and Dragons, né? E lá eles encontravam todas as criaturas e personagens que são tão famosos nesse RPG aí. Nessa adaptação, nós temos aqui como pontapé inicial, vamos assim dizer, dessa linha, o grande vilão da série, que era o Vingador, e o Dungeon Master, ou Mestre dos Magos, como ficou conhecido aqui pra gente também, né? Que nos jogos de RPG é o cara que ocupa o papel de estar encadeando a história, né? Tocando a história aí para os jogadores seguirem. E aqui nós temos exatamente essa caixa, uma caixa bem grandona, é um 2-pack, né? Ela tem aqui quase 28 centímetros de largura, 24 centímetros de altura. A gente pode notar aqui que é dessas caixas novas da Hasbro que não tem blister de plástico, até tá dizendo aqui, ó, Plastic Free Packaging, ou seja, não tem mais plástico, você não vê as figuras que estão aqui dentro da embalagem. Aqui nós temos então uma arte muito legal da animação, são figuras baseadas no desenho animado, inclusive a montanha-russa que se chamava Dungeons and Dragons, em que os jovens entram, muito legal essa arte aqui, e aqui uma imagem das figuras. Legal que além das figuras, vem também os dados para quem é jogador de RPG aí, bem legal, né? E aqui os nomes originais deles, né? Avenger e Dungeon Master, para nós, Vingador e Mestre dos Magos. Aqui do lado nós temos aviso de segurança, do outro lado uma arte bem legal do Vingador e do Mestre dos Magos, aqui atrás imagem das próprias figuras e aqui inclusive com um pôster, um fundo, vamos dar uma olhada melhor aí, e outras figuras que estão por vir aí, acredito eu, isso aqui vai ser considerado da Wave 1, né? Nós temos o Hank, a Diana e o Bob com a Uni, bem legal. Essas figuras aqui são todas já anunciadas, inclusive já foram colocadas em pré-venda, estão sendo vendidas pela Hasbro. Bem legal, aqui em cima temos Dungeons and Dragons, aqui infelizmente o pessoal que postou aqui para mim colocou o Durex aqui em cima, deu uma estragada na minha caixa, infelizmente, mas tá aqui. Vamos ver então, abrir essa caixa e ver como é que ficaram essas figuras, que eu estou muito ansioso também. Sou fã dessa animação e há muito tempo sonhava com essas figuras, então bora lá. Tá aí, normalmente eu não faço unboxing, né, abrindo aí, mas vamos ver como é que ficou quando você abre essa embalagem aqui, o que a gente encontra. Elas estão todas fechadinhas, como a própria embalagem diz, é uma Plastic Free Packaging, né, então nada de plástico. Aqui nós temos junto, bem legal, o pôster aqui, na verdade isso aqui para formar um diorama aqui, bem legal, hein, olha só, isso aqui é um papelão, é um cartão que você pode colocar aqui para você exibir suas figuras, se quiser colocar como se fosse um diorama, bem legal, né? A própria arte que estava lá na embalagem, né, do parque de diversões, as crianças aqui, os jovens entrando na montanha-russa, e aí toda a questão do parque de diversões aqui que era baseado em Dungeons and Dragons, bem legal. Então, vamos abrir esses aqui agora para a gente ver como é que ficou, né?
E aqui está, enfim, libertos das suas embalagens, dos seus embrulhos de papel, que estava tudo lá dentro da embalagem, né? Então vamos ver aqui, a primeira coisa que a gente nota é o quão alto é o Vingador. Uma figura muito grande mesmo, ele tá dando aqui 19 centímetros no alto da cabeça. Se você considerar o alto do chifre dele aqui, dá quase 21, dá mais de 20 centímetros e meio, uma figura bem alta. Compensação, o Mestre dos Magos é bem pequenininho, ele tá dando por volta de 7 centímetros e meio, 8 centímetros. Bem legais as figuras, primeira coisa que a gente nota que chamam bastante atenção. Vamos ver um pouquinho melhor cada um deles. Vamos colocar o Mestre dos Magos aqui um pouquinho de lado, enquanto a gente olha melhor o Vingador para a gente ver os seus detalhes, né? A gente nota aqui, primeira coisa, que o pessoal tava pensando muito em detalhamento, como é que tá, sombreamento. Não tem muito não, tá? Ele é bem simples aqui. A gente nota que ele tem bastante detalhamento em termos de escultura, tem bastante coisa colocada aqui. Essa túnica dele aqui, toda frisada, bem legal. Só que ele não tem muitos detalhes de sombra. Mas isso aqui é totalmente justificável e eu concordo, e eu achei que ficou legal desse jeito, porque é uma figura baseada em um cartoon, né? Uma figura baseada no desenho animado. Não dá para querer ter realidade aqui, ter realismo aqui, né? Então eu acho que a proposta é para ser figuras de desenho animado. Se você bem se lembrar, passar para Motu, lembre-se das figuras Filmation que a Mattel lançou e depois a própria Super 7. As figuras, elas são legais, elas são uma transcrição da animação, mas não tem aquela riqueza de sombreamento ou detalhamento que as figuras da linha Classics normal têm, né? E eu acho que a proposta aqui é semelhante. A gente nota aqui, por exemplo, no termos de pintura, aqui o rosto do Vingador tá bem legal, né? Ele tem um olhar aqui para os lados, a sobrancelha, aqui os seus dentes, né? Ele tem esses caninos aqui, bem interessantes, bem pronunciados, o nariz levantado, um jeitão meio de morcego mesmo, que era exatamente como ele era representado lá na animação, né? A gente tem aqui toda essa parte aqui da túnica dele aqui, né? Essa parte preta aqui que cobre os seus ombros, e ela é bem flexível e é bem interessante aqui, ó, tem um cortezinho que não atrapalha você levantar o braço dele, né? Ou seja, permitir a movimentação, porque no desenho animado ele era totalmente revestido, né? Toda essa cobertura aqui que, em teoria, atrapalharia a movimentação de uma figura de ação, né? Então ele consegue mover a articulação dele, a gente já até dando uma prévia aqui, é aqui no alto do peito dele, essa parte aqui é solta, então não atrapalha também, né? Assim como essa questão aqui da cintura, a gente pode observar aqui embaixo dessa túnica cinza dele, até um jeitão meio de prata, assim, como se fosse uma prata fosca, né? Legal, todo esse friso aqui, bem interessante. Também é recortado aqui do lado, para não atrapalhar a movimentação, se porventura você quiser mover as pernas do Vingador. E aqui estão, ele tem as pernas aqui, articulação, tudo mais, bem interessante aqui. Lembra bem a articulação de um Marvel Legend, né? Faz todo sentido, né? A mesma fábrica, bem legal aqui. Detalhes aqui nos seus braços e aqui nas suas asas de morcego, né? Que não são móveis, ele não tem articulação aqui nessas asas, né? Elas são fixas, rígidas aqui, exatamente para ficar aqui essa pose sempre com as asas abertas, né? Tem aqui uns detalhamentos aí, a gente pode ver movimentação da mão, tem aqui até sobre as costas das mãos. Bem legal, ficou bem interessante aqui o Vingador. O chifre dele é bem flexível também, para não machucar as crianças, né? Porventura alguma criança for querer brincar com esse personagem. Então vamos deixar aqui o Vingador de lado e falar do Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos está bem bonitinho também, né? Tá bem legal, só que ele é bem mais simples, vamos assim dizer, em termos de opções, né? Ele tá muito bem esculpido, a gente nota aqui, né? Essa própria escultura aqui da face, a pintura dos olhos, sobrancelha, não falta pintura, né? Todos esses detalhes dourados aqui na sua túnica também, nos seus braceletes, a gente nota aqui também, né? Só que ele é bem fixo, né? Ele é bem rígido, ele é quase que uma peça inteiriça aqui, né? Ele tá todo fixo aqui, ele não tem articulações aqui, a gente nota em pés, nas pernas, porque basicamente ele não tem, ele é uma coisa inteiriça aqui, mas tá muito bem feitinho, tá muito bem pintado. Eu acho que para a proposta é basicamente o que se esperava de uma figurinha aí do Mestre dos Magos. Quanto a articulações, vamos falar aqui do Vingador, como é que ele ficou em termos de articulações. Lembra bem o Marvel Legend, como eu falei, ele consegue mover a cabeça para os lados
sobe muito pouquinho e desce muito pouco. Isso aqui vai ser algo que eu vou comentar muito aqui no Vingador, porque ele é muito limitado em termos de articulações, apesar de terem criado opções aqui para você ampliar as opções para ele se articular. Como ele é todo revestido com essa túnica aqui, fica difícil você conseguir fazer poses com ele ou ficar movimentando, né? Fica um pouco mais complicado. Mas ele consegue subir os braços até aqui. Ele tem articulação aqui só no cotovelo, né? Ele não tem articulação aqui no bíceps. Eu acho que até não faria tanto sentido, uma vez que é um personagem que está tão recoberto assim com a túnica, né? Então ele consegue só meio que subir e descer esse braço. Ele consegue girar o braço aqui. A articulação é aqui na entrada do tronco, não é articulação também aqui no bíceps. O bíceps é uma coisa só. Articulação simples aqui no cotovelo, não é dupla. De certo modo ela lembra um pouco a articulação dos Motu Origins, bem legal. E ele não tem articulação aqui na altura da luva aqui, basicamente só aqui na mão. Ele pode girar, pode subir e pode descer. Ela é removível também. A articulação dele aqui na altura do peito apenas, ele não tem articulação na cintura aqui que a gente consiga ver. Ele pode mover aqui para os lados, pode descer um pouco, pode subir, mas ela também é um pouquinho limitada, complica um pouquinho. Se a gente levantar a túnica do Vingador aqui, ele tem articulação aqui nas pernas, no quadril. Ele pode abrir, inclusive, aqui as pernas nos quadris. Ele tem esse corte na coxa aqui. Aqui já se parece mais ainda com a articulação de Marvel Legends. Ele tem articulação dupla aqui no joelho. E tem articulação aqui só no calcanhar. Aqui na bota ele não se articula. Não tem nenhum detalhe de pintura também. Aqui também se parece muito com Marvel Legends, né? Que pode descer, pode subir e ele pode girar aqui também. E basicamente é isso que nós temos. As asas não são articuladas, como eu falei, elas simplesmente se encaixam aqui nas costas, não tem articulação em nenhum ponto aqui da asa. É assim basicamente que o Vingador pode se articular. O Mestre dos Magos é ainda mais limitado, né? Exatamente por conta da escultura. Ele tem esse cabelo comprido, a cabeça atrapalha um pouquinho para se mover, ela consegue mover um pouquinho para os lados. Então ele basicamente não consegue subir a cabeça e descer praticamente nada. A articulação dos braços é aqui no alto, né? Ele pode subir, ela pode girar aqui 360 e só. E a articulaçãozinha aqui nas mãos, né? Aqui pode girar, pode subir, pode descer. É o que temos de articulações para o Mestre dos Magos. Aí acabou, porque ele não tem articulação de pernas, de pés nem nada. Ele é uma peça inteiriça de plástico aqui, basicamente aqui recoberto por essa túnica. A gente nota que tem uma túnica de borracha, né, de plástico aqui revestindo essa parte sólida aqui que preenche aqui o corpo do personagem. Então é basicamente isso aqui que nós temos em ambos. Articulações bem limitadinhas, exatamente por conta da quantia de roupas que esses dois personagens aqui têm. Com relação a acessórios, nós temos um par de mãos extras para o Vingador com uns raios de energia aqui que ele poderia estar disparando. Lembra um pouco que a gente já viu em outras figuras da Hasbro, como o Homem de Ferro tem muito disso aqui, só que essas aqui não são removíveis, tá? Elas são presas, fixas aqui nessas mãos. Exatamente, se você quiser substituir, trocar uma das mãos aqui do Vingador, você pode trocar e colocar. Aqui ela também tem uma articulaçãozinha, então você pode colocar e descer e subir se você quiser mudar aí a pose do Vingador para ele estar disparando aí um raio de energia contra os seus inimigos, né? E para trocar nos personagens é basicamente só isso. Além disso, nós temos os dados aqui de RPG. Os jogadores de RPG gostam bastante, né? Bem legal terem vindo esses dados aqui, exatamente porque a animação, né, Caverna do Dragão, nasceu com um jogo de RPG. Então nada mais justo que as figuras trazerem isso aqui. Então, para quem também gosta de jogar RPG, um plus aqui, exatamente os dados para você poder jogar. Opa, tudo bem? Aqui é o William, filho do Will, e hoje eu vou apresentar um pouco mais sobre os dois dados que vieram no conjunto do Mestre dos Magos e do Vingador. Aqui nós temos um dado de 20 faces, popularmente conhecido como D20. Aqui está, por exemplo, o meu D20 de comparação para demonstrar que ele vem numa escala bem maior que os dados convencionais que nós utilizamos nas mesas. Temos detalhes muito interessantes na sua escultura, como por exemplo, ao invés do algarismo 20, temos o símbolo justamente da Caverna do Dragão.
Na nossa apresentação dos números 6 e 9, nós temos algumas setas para indicar a base dos números, para ficar com uma leitura muito mais fácil e intuitiva. Temos também no dado de 10 faces apresentar que ele tem o padrão de dezenas e não de unidades, como é este outro dado que eu tenho. São dados que são muito interessantes justamente pelo modo como eles são feitos. A gente pode observar a utilização de dois materiais distintos para a utilização das cores preta e vermelha. E bom, algo que todo mundo pode concordar é que é um dado muito legal, foi feito de uma maneira muito caprichosa, e a gente pode concordar que caso você esteja sediando uma mesa de RPG, você sendo mestre e chegar na sua sessão com um dado desse porte aqui, vai apresentar uma imponência muito maior para os seus jogadores. Então, que comecem as rolagens. E aqui o momento que a gente sempre faz, que a gente sempre gosta de fazer nos nossos vídeos, é o momento da comparação aqui com outras figuras. Obviamente, essas são as primeiras versões aí que nós temos em action figures do Vingador e do Mestre dos Magos, então não dá pra gente compará-los com outras versões suas, né? Eu não tenho o status do Iron Studios aqui pra gente fazer esse comparativo. Então vamos fazer aqui comparativo com outras figuras de outras linhas. E aqui nós temos o Superman da linha DC Universe Classics, que é uma figura bem padrão, 6 polegadas, que é o padrão da linha DC UC. E aqui a gente nota exatamente a diferença de altura que há entre o Vingador e o Superman, por exemplo. E aqui, outro comparativo, nós temos essas figuras comparadas ao He-Man da linha Masters of the Universe Classics. É uma figura que não é baixa, não é pequena. A Mattel dizia ser 7 polegadas, ou seja, mesmo assim esse He-Man, que é uma figura grande, ele fica menor que o Vingador. A gente pode ver aí o quanto o Vingador ficou grandão. E por fim vamos comparar com uma figura moderna, com uma figura atual aí, que é o He-Man da linha Masterverse, mais a edição comemorativa de 40 anos, que é uma recriação da figura vintage aí, por uma escala maior, por uma versão mais moderna aí de figura, né? Então nós temos aqui, é uma figura alta, esse He-Man aqui era a figura mais alta que eu tinha na minha coleção, apesar da linha Masterverse ser dita de 7 polegadas também, esse He-Man é bem mais alto que todas as demais, ele é bem mais parrudo, bem mais altão, mas mesmo assim a gente nota que ele fica menor que o Vingador. Então o Vingador ganhou aqui na minha coleção o título de figura mais alta, nenhuma consegue chegar aí à altura do Vingador. Bem legal a gente notar aí o quão alto fizeram. E se a gente se lembrar, né, puxar pela memória aí na animação, o Vingador era bem alto mesmo, ele era bem grande quando comparado aos protagonistas lá, as crianças, quando a gente via aí na animação. E aí está, pessoal, este foi o nosso review do 2-pack de Dungeons and Dragons, ou Caverna do Dragão aqui para nós, das figuras do Vingador e do Mestre dos Magos. E o que é que eu posso dizer? Eu fiquei maravilhado, né? As figuras, elas não são perfeitas, vamos assim dizer. Eu acho que o que pega mais é a questão de articulação, por conta, como eu falei, exatamente delas serem muito recobertas, né, de túnica e tecido aqui, muita roupa, né, o que prejudica um pouquinho a questão da articulação. Mas eu entendo a Hasbro que quis dar uma maior representatividade, aí, uma maior fidelidade à animação, né, porque se eles fizessem exatamente a escultura simplesmente e colocar essas articulações, na hora que você ia mover ia ficar estranho. Eu acho que assim ficou legal, acho que foi a melhor opção que eles conseguiram encontrar, com essas partes de plástico mais emborrachado, mais móvel aqui, para poder movimentar, especialmente o Vingador, né, que é uma figura bem alta, bem bonita, bem imponente. Eu acho que ficaram muito legais, uma ótima transcrição dessa animação. E exatamente, né, pelo fato do desenho na década de 80 não ter sido tão famoso, não ter alcançado a fama que talvez os produtores esperavam, eles nunca tiveram a chance de ganhar figuras de ação, né? Agora estão ganhando. Ao contrário dos Estados Unidos, aqui no Brasil esse desenho foi uma sensação, todo mundo gostava, todo mundo assistia, todo mundo sempre querendo ver o final do episódio, ver quando é que os heróis adolescentes iriam voltar para a Terra, né? Iriam voltar para casa. E é muito legal a Hasbro ter investido, ter trazido essas figuras aqui, ter conseguido essa licença e produzir figuras dessa coleção aqui. Eu vou tentar ter pelo menos esses dois aqui que já estão na coleção e os protagonistas, né? Vai saber como é que essa linha vai seguir, né? Se ela vai ter uma aceitação grande. Vamos torcer que pelo menos o núcleo principal de personagens seja suficiente aí para a Hasbro continuar produzindo, né? Mas vai que a coisa cresce, né? E a gente possa ver ainda mais figuras de outros personagens, os orcs, vários monstros e outros
heróis também que chegaram a aparecer nessa animação. Vai ser muito legal se isso acontecer, se essa coleção aí for ganhando forma e volume aí, vai ser bem interessante. Eu não acreditava que algum dia eu ia ter figuras desse desenho aqui de Caverna do Dragão. Muito feliz aqui, espero que tenham gostado. Se você estava em dúvida se ia pegar ou não esse pack aqui para iniciar sua coleção, espero que esse vídeo aqui lhe ajude para tomar essa decisão aí, para você ver se vai compensar ou não. Eu, no meu caso, eu acho que compensa demais, eu gostei demais dessas figuras aqui. Então é isso, pessoal. Agradeço quem pôde nos assistir até esse instante. Se você gostou, não deixe de marcar aí o like, dar o joinha, compartilhar com seus amigos. E se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se aí no nosso canal, a gente tem bastante review. Como eu falei no review anterior do Hordak, a gente não vai falar só de Motu, tem várias outras linhas aqui também, aqui na nossa coleção. E melhor maneira de fechar o ano aí com uma linha diferente, com uma linha que está começando. Muito feliz aqui de estar fazendo esse review do Vingador e do Mestre dos Magos. Então vou ficando por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até lá!